Súmulas vinculantes até janeiro de 2026. Atenção! As súmulas vinculantes 1, 20, 30, 34, 51 e 54 não estão nesse arquivo, porque não foram consideradas relevantes. Direito administrativo, agentes públicos. Aposentadoria especial de servidor público. Aplica critérios do RGPS até LC específica. Súmula vinculante 33 aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, quarto, inciso II da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Auxílio alimentação. Súmula vinculante 55. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Concursos públicos. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, encargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Exame psicotécnico. Súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Remuneração. Súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16. Os artigos 7º, IV e 39. Terceiro. Redação da EC 1998 avos da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Direito administrativo, controle da administração pública, defesa técnica. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Depósito recursal. Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Direito administrativo, princípios. Nepotismo. Súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Viola a Constituição Federal. Direito constitucional, controle de constitucionalidade,
Cláusula de reserva de plenário. Súmula vinculante 10 viola a cláusula de reserva de plenário. Cf. Artigo 97. A decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Algemas. Súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de prisão civil por dívida. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Exceção: pensão alimentícia. Direito constitucional, ordem econômica e financeira, precatórios e RPV. Súmula vinculante 17. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Princípios da atividade econômica. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Sistema financeiro nacional. Súmula vinculante 7. A norma do 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional número 40/2003 avos, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Direito constitucional, ordem social, saúde. Súmula vinculante 60. O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da Sistemática da Repercussão Geral. Re 1.366.243. Súmula vinculante 61. A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do tema 6 da repercussão geral. Re 566.471. Direito constitucional, organização do Estado, competência para legislar. Súmula vinculante 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Súmula vinculante 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de
Estabelecimento comercial. Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Exceção: STF e o STJ. As leis municipais não podem estipular o horário de funcionamento dos bancos. Exceção da exceção: medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Direito constitucional, separação de poderes. TCU, contraditório e ampla defesa. Súmula vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Direito eleitoral. Separação não afasta a inelegibilidade. Súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Direito penal. Fixação de pena e regime. Tráfico privilegiado. Regime aberto. Substituição da pena. Súmula vinculante 59. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Art. 33. 4º. Da Lei 11.343, 2006. E ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Art. 59 do CP. Observados os requisitos do art. 33. Segundo. A linha C. E do art. 44. Ambos do Código Penal. Direito Penal. Crimes contra a ordem tributária. Lei 8.137, 90. Sem detalhamento. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º. Incisos I e V. Da Lei nº 8.137, 90. Antes do lançamento definitivo do tributo. Direito processual civil. Competência de justiça estadual. Consumidor versus concessionário, sem Anatel. Súmula vinculante 27. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente. Direito processual civil. Liquidação e cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Direito processual penal. Advogado tem amplo acesso a elementos de prova já documentados no IP. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, direito processual penal, competência. Júri prevalece sobre prerrogativa de função. Súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Direito processual penal, competência da Justiça Federal Comum. Falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de amador. Chá. Súmula vinculante 36. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de amador. Chá. Ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Direito processual penal, Lei de execução penal, exame criminológico. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Atenção! Está parcialmente superada por força das alterações promovidas pela Lei 14.843, 2024. Com a Lei nº 14.843, 2024 passa a ser obrigatório, pois o juiz deverá exigir o exame criminológico em todas as situações de progressão de regime e, somente se for dispensar o exame, é que deverá fundamentar essa excepcionalidade com base nas peculiaridades do caso. Falta de estabelecimento adequado. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no Res. 641.320, RS. Remissão. Súmula vinculante 9. O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210, 1984. Lei de execução penal. Foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Cancelada. A súmula vinculante 9, SV 9, que admite a perda integral dos dias remidos em caso de falta grave, é incompatível com a atual redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal. Lei nº 7.210, 1984. E deve ser cancelada diante da existência de precedente vinculante do STF sobre a matéria. 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2.
É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. Direito processual penal, procedimentos especiais, juizados especiais criminais. Súmula vinculante 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099, 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Direito tributário. Suspensão do crédito tributário. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Direito tributário, espécies tributárias. Revogação de isenção. Súmula vinculante 62. É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º II da Lei Complementar 70.991 avos pelo art. 56 da Lei 9.430, 1996. Dado que a LC 70.991 avos é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. Taxas. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206. IV. da Constituição Federal. Súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145 II da Constituição Federal. Súmula vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Direito tributário, extinção do crédito tributário, decadência e prescrição. Súmula vinculante 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212, 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Direito tributário, imunidades. Imunidade de impostos a partidos políticos, sindicatos e entidades. Súmula vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150. Vi-C. da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Imunidade tributária sobre livros. Súmula vinculante 57. A imunidade tributária constante do art. 150. Vi-D. da CF,
88 aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fichá-los, como leitores de livros eletrônicos, e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Direito tributário, princípios. Não cumulatividade. Súmula vinculante 58. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Princípio da anterioridade tributária. Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Direito tributário, tributos estaduais, ICMS. Súmula vinculante 32. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Direito tributário, tributos municipais. Não incide ISS sobre locação de bens móveis. Súmula vinculante 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS sobre operações de locação de bens móveis. Direito do trabalho, sindicato. Contribuição só de filiados. Súmula vinculante 40. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º. IV. Da Constituição Federal. Só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Direito do trabalho, competência. Acidente de trabalho e danos materiais e morais. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45/04. Contribuição previdenciária. Súmula vinculante 53. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114. VII da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Greve. Súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Direito do trabalho, salário. Salário mínimo não pode ser indexador. Súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.